dia, nono ano, tudo bem? Acredito que sim, né? Pessoal, hoje nós vamos encerrar, na verdade, né? O nosso assunto do capítulo 22, Redemocratização no Brasil, cada página 164 a 175. Na aula de hoje a gente vai falar a redemocratização e o Brasil atual, tá? Que é da página 172 até a página 175, que é o final do capítulo, tá? Então, nós temos ali, lá na página 172, por favor, estejam com o livro na mão, né? Se você não está com o livro aí, pausa, busca o livro e acompanha, né? Aproveita a oportunidade que você está tendo de, né, grifar, veja lá o que você não entendeu, depois no chat a gente conversa de novo a respeito das suas dúvidas, ok? Então, assim, as primeiras eleições diretas que ocorrem, né, depois de 1960, são as eleições de 1989. Nessas eleições de 1989, houveram vários candidatos. E aí, houve o segundo turno, tá? Onde se ficou entre os dois principais candidatos, que era o Lula e o Fernando Collor de Mello. Tá? O Lula, que representante sindicalista, vocês já ouviram falar muito mais a respeito dele, né? Vocês tiveram várias informações, vocês viveram aí uma realidade em relação ao Lula no ano passado, né? No retrasado. Ele era um sindicalista, então, de oposição ao regime militar, e que o discurso dele em si era um projeto de mudança para a sociedade. Já o Fernando Collor de Mello, ele era do Partido da Reconstrução Nacional, ele representava a elite econômica brasileira, tá? E ele tinha um discurso moralizante, né? Prezava pela moral e pelos bons costumes, digamos assim. E ele prometia que ele ia eliminar os marajás do país. Esses marajás seriam quem? Seriam funcionários públicos que recebiam salários elevados e por meio de fraudes. O Fernando Collor, ele foi então o primeiro presidente eleito após o regime militar. Primeiro foi eleito em 17 de dezembro de 1989. Se considera que ele foi um candidato meteórico, né? Criado aí pela mídia em si. Se vocês pesquisarem a respeito dele, vocês vão ver, por exemplo, uma das características ou uma das, né, marcas da campanha dele era ele estar andando nas praças e tal, no meio do povo, um presidente jovem. Eu lembro dessa época, né, desmascarando aí a idade da prof, né? Mas assim, na campanha dele, ele usava muito assim, um cara, se tinha muito para esses períodos aí, a ideia assim, né, tipo, o político como alguém inatingível, né, lá no posto, né, ele é o prefeito, nossa, ele é o prefeito, né, nossa, o governador, o presidente, né, então como se eles fossem pessoas diferentes de nós civis, nós pessoas comuns, né, e não, eles são iguais a nós, eles só têm, né, foram escolhidos aí pela sociedade. E aí o Collor, ele aparecia andando de jet ski, fazendo caminhadas, né, nos parques e tal, andando de tênis, coisas assim. Então, se assemelhando aos jovens. E aí, uma campanha muito rápida, assim, em que a mídia promoveu o cara, né? Então, ele é eleito em 1989, vai assumir 1990, e para surpresa aí, né, o governo dele durou bem pouco, tá?
Ele foi denunciado por corrupção em 1992 e ele sofreu um processo de impeachment. Tá? O que o Congresso entendeu, ou o que o Congresso, por que eles, né, vão tentar esse impeachment dele? Que ele teria vendido, né, cargos públicos, ele teria cobrado propina, né? Então, ele não estava tendo as atitudes que ele prometeu lá. Eu falei, tinha promessa, né, de ser um presidente que ia caçar os marajás. Então, ele também estava praticando a corrupção, né? Uma das coisas que apareceu nesse período, né, ele fez o quê? Ele, um dos grupos que aparece nesse período do impeachment dele é um movimento estudantil conhecido como os Caras Pintadas, tá? Onde os jovens eles vão para as ruas, né, centenas de pessoas, principalmente os jovens, eles vão para as ruas usando camisetas pretas e com o rosto pintado aí de verde e amarelo, né, com faixas fora color, a baixa corrupção, coisas assim nesse sentido, tá? E aí, antes dele ser condenado ao impeachment, ele acaba renunciando ao cargo dele, tá? Então, tipo, as penalidades dele seriam menores, né? E quem assume, então, é o Itamar Franco, o vice dele. Esse vice tem como, né, durante o governo dele, o Fernando Henrique Cardoso é ministro e ele cria aí uma estratégia econômica positiva e isso vai garantir depois a eleição dele, né, no mandato seguinte, na eleição seguinte. Esse governo, isso em 1994. O governo do Fernando Henrique Cardoso ele é marcado pela privatização de empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, que é uma empresa relacionada à mineração, e a Telebrás, que é das telecomunicações. Tá? Essas ações de privatização foram, né, contestadas por várias pessoas, né, por muitos civis e tal. E politicamente ele conseguiu assinar uma emenda constitucional em 1997 que garantia a possibilidade de reeleição. Tá? Então, com isso, ele consegue a reeleição. O segundo mandato dele é marcado por uma nova crise econômica, tá? Por escândalos de corrupção que envolviam essas privatizações, a compra dos senadores para votar essa emenda que poderia ele se reeleger e assim por diante, tá? E todos esses problemas, então, do Fernando Henrique Cardoso favoreceram a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva em 2001, tá? Então, as pessoas, todos esses equívocos, né, esses erros que tinham sido cometidos pela gestão anterior, foram, de certa forma, campanha para o Lula. Tá? A era Lula, então, que foi de 2002 até 2010, ela foi marcada, né, por uma política de distribuição de renda, ele teve o nacional desenvolvimentismo, ele tinha uma forte política internacional, todas essas coisas, né? Então, teve essas coisas favoráveis aí, se a gente for analisar, mas também teve muitos escândalos de corrupção envolvendo, né, membros importantes do governo, e isso acabou, inclusive, né, levando o ex-presidente à prisão em 2018, ele foi solto em novembro de 2019, tá? Uma das coisas positivas, digamos assim, desse governo do Lula foi que o Brasil
ele resistiu, né, aos primeiros anos aí de uma crise que aconteceu em 2008, então isso foi durante o governo do PT, em que, né, do Lula, na verdade, o Brasil foi razoável aí, digamos, né. Em 2010, o PT ganha as eleições novamente, com a Dilma Rousseff. Ela começa, né, a sofrer os reflexos, então, dessa crise de 2008. Houve queda nas exportações dos produtos primários e vários erros aí nas estratégias econômicas adotadas por ela. Tanto que, às vésperas, né, da Copa do Mundo de 2014, ela ocorre uma série, né, de manifestações contra o governo, contra o aumento das passagens de transportes urbanos, ocorre, né, investigações por parte da Polícia Federal, de novo, mostrando corrupção, mostrando, né, vários escândalos aí, de vários partidos, incluindo, inclusive, o PT, né? Então, isso gerou uma turbulência aí política que acabou resultando no impeachment, então, da Dilma em 2016. Uma dos problemas, né, teria sido as pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais é um crime, né, de responsabilidade com os cofres públicos, então isso é uma violação à Constituição. Pedalada fiscal seria assim, ao invés de repassar o dinheiro para os bancos, por exemplo, né, banco privado, banco público, ao invés de passar o dinheiro, se segura esse dinheiro, então mostra que teve uma despesa menor. Enquanto isso, o governo fica usando esse dinheiro também, né? Então, está mascarando as despesas. Isso seria uma pedalada fiscal. Então, foram acusados disso. Aí, né, se tem quem assume o governo é o Michel Temer, que tinha sido, né, o vice da Dilma nos 2 mandatos. O que marca o governo do Michel Temer, a primeira medida dele, né, é a PEC 241, que é uma proposta de emenda constitucional, que ele congelou os investimentos públicos por 20 anos, e essa só vai aumentar a verba para esses investimentos públicos conforme a inflação. E a gente sabe, né, que a inflação nem sempre é o real aumento das coisas, né? A inflação são os dados, mas na prática a gente vê outras. E também a reforma trabalhista de 2017, né, que trouxe uma flexibilização entre empregador e empregado nas relações de trabalho. Tá? Aí, após isso, 2018, a gente tem a eleição do Jair Bolsonaro, que, né, está no poder atualmente ainda, né? Aí também com umas características bem específicas, assim, né? Mas vamos ver aí o que nos espera, né? Um presidente com características militares novamente no poder, tá? Beleza, pessoal? O prof vai deixar exercícios e depois no chat a gente corrige. Por favor, façam todos os exercícios. Aproveitem a oportunidade, tá? Não só aquele que é preciso postar e assim por diante. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.